Bem, pessoal, a gente estava falando um pouco sobre especificação autônoma anteriormente, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre especificação condicional. A especificação condicional, como já diz o nome, ela é uma especificação que tem a possibilidade das células que fazem esse tipo de mudança, esse tipo de especificação, de serem ajustadas ao ambiente, ajustadas ao local que elas estão. Como assim, professor? Os destinos celulares, eles podem interferir na célula. Então, as células ao redor podem interferir no formato da célula, no que ela vai se transformar. Então, os fatores ao redor, por exemplo, fatores parácrinos, os fatores justácrinos, eles podem interferir na célula. Então, ou então até mesmo estresse. A gente estava falando dos tunicados, que eles têm basicamente especificação autônoma, né? Mas no sistema nervoso dos tunicados, a especificação é condicional. Tá? Essa especificação condicional, ela também é vista em vertebrados. Então, zebrafish, rãs, galinhas, ratos, camundongos, várias espécies têm especificação condicional. Professor, e como é que funciona isso mesmo? Bem, gente, um exemplo disso está nessa imagem que a gente está vendo. Então, nós observamos que nessa parte A nós temos uma blástula, tá? Em cinza temos a região dorsal e embaixo, em marrom, nós temos a região ventral da blástula. Pegamos parte dessa célula da blástula e transplantamos essa partezinha em vermelha para a região ventral. Tá? O que é que acontece? Essa região aqui daria origem à região dorsal da larva. Essa, na larva transplantada, na região transplantada da larva, dará origem a uma larva normal, com células transplantadas, que se diferenciaram. Então, os fatores locais influenciaram na célula que estava na blástula, no dorso. Elas mudaram. Elas basicamente mudaram o seu destino final. Tá certo? Ô professor, e o espaço que ficou ali? O que é que aconteceu? Basicamente, a blástula voltou ao normal e, como vemos na imagem B, o desenvolvimento da larva foi normal. Bem, nós tivemos um cientista muito importante nessa área, que foi esse rapaz aqui, esse senhor aqui, chamado August Weismann, Weismann, um alemão, e ele nos deu essa teoria do plasma germinativo. A gente ainda não tinha aquela ideia do Mendel, que o Mendel sugeriu, que nós temos os cromossomos da mãe, a influência da mãe e do pai, a influência genética da mãe e do pai, para compor o embrião, né? E toda aquela ideia. Enfim, ele deu essa ideia do plasma germinativo. Só que a ideia do plasma germinativo, ele fala também que parte da carga genética vem do pai, a carga hereditária vem do pai e a carga hereditária vem da mãe. Só que os determinantes genéticos, por exemplo, determinadas células vêm formar, por exemplo, existem determinantes que formam sangue, existem blastômeros que vão formar músculo, existem determinantes que vão formar, enfim, sistema nervoso, mas isso não parece com a teoria antiga de especificação autônoma? Enfim, ele tentou comprovar a teoria da especificação autônoma, só que não deu certo. Ele tentando refutar a teoria da especificação condicional, ele acabou que
fortificou essa teoria. Precisava ser testada, né? Então, o cientista William Hooks, ele decidiu testar essa teoria. Só relembrando, a teoria de Feynman, ele dizia o quê? Que a, a, as células, elas tinham um componente, elas eram especificadas autonomamente, elas tinham um componente da mãe, um componente genético da mãe e um componente genético do pai. Então, essas células já embrionárias, todas as células, elas não sofreriam influência uma das outras. Elas já saberiam qual seria o seu destino final. Elas se especificariam, já saberiam o seu destino final. Então, ele fez os seus experimentos em ovos fertilizados de rãs. Então, William Hooks, ele fazendo esses experimentos em ovos fertilizados de rãs, ele utilizou agulhas quentes. Tá? Então, a proposição era, existiam determinantes que eram do lado esquerdo e existiam determinantes que eram do lado direito. Então, os determinantes do lado esquerdo, no caso do experimento que a gente está vendo na imagem, foram destruídos com a agulha quente e foi observado, tá, de forma semelhante ao experimento de Weizmann, que o tecido do lado esquerdo ele foi degenerado, mas o tecido do lado direito ele permaneceu vivo. Ele permanecia vivo e se proliferando. Passava por todos os estágios embrionários. Então, a ideia de Weizmann, ela era corroborada por William Hooks. Enquanto William Hooks avaliava apenas os defeitos que o embrião poderia ter, com lesões mecânicas, por exemplo, que ele causava com agulhas quentes, como ele fez no experimento que explicamos anteriormente, o seu colega, Hans Drech, ele tentou avaliar a teoria do plasma germinativo de outra forma. Ele tentou fazer uma nova experimentação avaliando os embriões, o embrião de ouriço do mar, e ele gostaria de saber como que os blastômeros se comportariam se eles estivessem sozinhos. Porque, de acordo com a teoria do plasma germinativo, cada célula dessa daria origem a um local determinado, né? Eram núcleos determinantes, vamos pensar assim. Então, ele já tinha um mapa pré-definido. Então, essa ideia básica, ele testou. Então, ele pegou uma embrião de ouriço do mar, e na fase de 4 blastômeros, ele separou esses 4 blastômeros através de agitações vigorosas, e essas agitações vigorosas, com água sem cálcio, separou os blastômeros. Enfim, quando houve essa separação, ele observou que cada blastômero desse deu origem a uma larva que nós chamamos de larva Plúteus. E enquanto que quando os 4 blastômeros estavam juntos, eles davam origem a apenas uma larva Plúteus. Drake pôde concluir que quando os blastômeros estão juntos, eles condicionam o desenvolvimento de apenas uma larva. Enquanto que, quando eles se separam, esses blastômeros podem gerar larvas diferentes, falando assim, ou determinando assim, a especificação condicional. Ele ainda propôs um segundo experimento, porque de acordo com a teoria do plasma germinativo, os determinantes que vinham dentro dos blastômeros, né, eles determinariam
os locais, já tinham um local determinado para formar determinados tecidos ou órgãos, vamos pensar dessa forma. Então, ele queria saber se os determinantes nucleares realmente ditam o destino celular. Então, ele propôs um experimento um pouquinho diferente também. Também com células, com embrião de ouriço do mar, como estamos vendo aqui. Temos nessa imagem um embrião de ouriço do mar, no estágio 8 células. Nesse estágio, nós estamos vendo em verde a parte do polo animal, vegetal, e a parte roxa do polo animal. Estamos vendo na vista lateral e na vista do topo. A gente sabe, e a gente ainda na realidade vai ver, quando estivermos estudando o desenvolvimento de ouriço do mar, que as duas primeiras clivagens de ouriço, elas acontecem de forma meridional, e a terceira clivagem, ela acontece de forma equatorial. Então essa clivagem, a terceira clivagem, ela separa o polo animal do polo vegetal. Enfim, o que é que Druth propôs? O que é que ele fez? Ele pegou uma lâmina de vidro, e no estágio da terceira clivagem, ele meio que inibiu isso. Ele pressionou uma placa de vidro em cima desse embrião e inibiu a clivagem equatorial na terceira clivagem. E essa clivagem ocorreu de forma meridional, como estamos vendo aqui na imagem B. Na imagem nós estamos vendo aqui ao lado, essa aqui apareceu agora. Então, essa situação, os determinantes celulares, os núcleos celulares, mudaram de lugar. A ideia, de acordo com a teoria do plasma germinativo de Weizmann, seria o quê? Que haveria uma mudança na estrutura da célula, da larva, desculpem, da larva. Porque ela já tinha um alvo predestinado. Se você mexesse naquela estrutura, o alvo determinado não sairia normal. Então a larva sairia toda deformada. E para surpresa de Druth, o que é que aconteceu? As larvas saíram normais. A partir disso aí, Druth pôde concluir que ele demonstrou a potência prospectiva do blastômero isolado. Os tipos celulares que ele pode formar é maior do que os destinos futuros do blastômero, os tipos celulares que ele normalmente formaria ao longo do curso. Druth concluiu que o embrião de ouriço do mar é um sistema equipotencial harmonioso, visto que, em todas suas partes potencialmente independentes, interagem juntas para formar um único organismo. E Druth, em seu experimento, implica falando que a interação celular é fundamental para o desenvolvimento normal. Além disso, cada blastômero pode formar células embrionárias quando isolado. Desta forma, ele ainda falou na sua última conclusão, que o destino de células de um núcleo depende apenas da localização no embrião, e as interações entre as células determinam os destinos, fortificando cada vez mais a interação dessa especificação condicional. A gente sabe hoje que os mamíferos, na realidade, os cordados de uma forma geral, eles tanto têm especificação autônoma de uma forma menor, mas eles têm essa especificação condicional de forma preponderante no seu desenvolvimento embrionário.